Projeto Trocano, uma bomba termobárica brasileira que tem sido tema de discussão por sua suposta potência. Vou esclarecer e organizar as informações com base no que se sabe até agora, corrigindo pequenos erros de digitação do seu texto, como com 9 toneladas, para com 9 toneladas, e oferecendo uma análise clara. O Trocano é, de fato, um projeto brasileiro desenvolvido pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE, sob a encomenda do Estado-Maior da Aeronáutica, EMAER, e da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico de IRMAB, com início em 2004. É uma arma termobárica, um tipo de explosivo que utiliza uma nuvem de combustível inflamável dispersa no ar, seguida por uma ignição que cria uma explosão de alta pressão e calor intenso. Esse conceito é semelhante ao da MOAB, Massive Ordnance Air Blast, dos Estados Unidos, e da FOAB, Father of All Bombs, da Rússia. Segundo informações disponíveis, o Trocano contém 9.000 kg, 9 toneladas de tritonal, um explosivo menos potente por unidade de peso que o 6 usado na MOAB americana ou o explosivo da FOAB russa. Disse que ele produz um raio de destruição total de aproximadamente 1 km. Ele foi projetado para ser lançado de um 630 Hercule, utilizando um sistema de paraquedas para separá-lo do pallet durante o lançamento, similar ao método da MOAB. Relatórios do Ministério da Defesa brasileiro, como os de 2007 e 2011, confirmam seu desenvolvimento e certificação para uso na aeronave C-130, sugerindo que o projeto atingiu um estágio operacional, embora não haja evidências públicas de produção em massa ou uso em combate. Comparado às suas contrapartes, o Trocano é frequentemente descrito como a terceira maior bomba termobárica do mundo em termos de potência, atrás da FOAB, com um rendimento equivalente a 44 toneladas de TNT e da MOAB, 11 toneladas de TNT. Apesar de suas 9 toneladas de tritonal, o rendimento explosivo exato do Trocano não é amplamente divulgado em fontes oficiais, o que dificulta uma comparação precisa. A FOAB russa, com 7 toneladas de explosivo mais eficiente, supera tanto a MOAB quanto o Trocano em energia liberada, enquanto a MOAB, com 8,15 toneladas de H6, é mais potente que o Trocano em termos de composição química. Assim, embora o Trocano seja impressionante e provavelmente o mais poderoso da América Latina, sua posição como mais poderoso que a versão americana pode ser exagerada, dependendo de como se mede poder, peso bruto, rendimento em TNT ou efeito destrutivo. O apelido de bomba do apocalipse parece ser uma hipérbole popular, possivelmente inspirada por sua capacidade de interditar grandes áreas ou limpar vegetação densa, como mencionado em descrições do projeto. No entanto, sem dados técnicos detalhados divulgados oficialmente, como o rendimento exato em TNT ou testes públicos, algumas afirmações sobre sua potência permanecem especulativas. Em resumo, o Trocano é uma conquista notável da engenharia militar brasileira, posicionando o país entre as poucas nações com tecnologia termobárica avançada. É a bomba mais potente da América Latina e pode ser comparada à MOAB e à FOAB, mas os dados disponíveis sugerem que ela fica atrás da FOAB, em potência total e possivelmente da MOAB, dependendo de fatores como eficiência explosiva. Você gostaria que eu aprofundasse algum aspecto específico, como o funcionamento das armas termobáricas ou o contexto do desenvolvimento brasileiro, técnico e estratégico das armas termobáricas, e analisar o significado desse desenvolvimento para o Brasil, no cenário militar global. Vou estruturar isso em partes para cobrir os detalhes de forma abrangente e precisa. Armas termobáricas, também chamadas de bombas de vácuo ou explosivos de combustível ar, operam em duas fases distintas. Primeiro, elas dispersam uma nuvem de material combustível, geralmente líquidos voláteis ou pós finamente divididos, como óxido de etileno ou alumínio em pó, no ar. Em seguida, uma segunda carga detona essa nuvem, criando uma bola de fogo e uma onda de pressão devastadora. Diferente de explosivos convencionais, que dependem principalmente de sua carga química interna, as termobáricas usam o oxigênio atmosférico como parte da reação, o que amplifica seu efeito em ambientes abertos ou confinados. O Trocano, com suas 9 toneladas de tritonal, uma mistura de TNT e pó de alumínio, segue esse princípio. O tritonal é menos eficiente por quilo que o A6 da MOAB, que inclui RDX e outros componentes de alta energia,
mas sua quantidade massiva compensa parcialmente essa diferença. A bomba brasileira foi projetada para atingir alvos em áreas amplas, como fortificações, cavernas ou vegetação densa, cenários típicos de conflitos assimétricos ou operações de contra-insurgência. Seu raio de destruição de 1 km sugere um rendimento significativo, possivelmente na faixa de 8 a 10 toneladas de TNT equivalente, embora isso seja uma estimativa baseada em comparações com a Moab, 11 toneladas de TNT com 8,15 toneladas de H6. Um detalhe intrigante é o método de entrega. O uso do C-130 Hércules, com um sistema de paraquedas, indica uma abordagem de baixa altitude, o que limita sua precisão em comparação com bombas guiadas modernas, mas maximiza o impacto em alvos de área. Isso reflete uma escolha pragmática, alinhada às capacidades da Força Aérea Brasileira, FAB, que depende fortemente de aeronaves de transporte adaptadas. O projeto Trocano começou em 2004, uma época em que o Brasil buscava fortalecer sua autonomia em tecnologia militar. O Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE, ligado ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, liderou o desenvolvimento, com colaboração de empresas como a Mectron, hoje parte da AKR Odebrecht. Relatórios do Ministério da Defesa, como o de 2007, mencionam testes bem-sucedidos, e o de 2011 confirma a certificação para uso operacional no C-130. Isso sugere que o Trocano passou de protótipo a uma arma funcional, embora não haja registros públicos de produção em larga escala ou uso em exercícios reais. Por que o Brasil investiu nisso? Há várias hipóteses plausíveis. Defesa da Amazônia. A capacidade de interditar grandes áreas ou limpar vegetação densa, como descrito em algumas fontes, aponta para um foco em operações na Amazônia, onde o terreno dificulta ações convencionais contra grupos armados, traficantes ou invasores. Dissuasão regional. Na América Latina, poucos países possuem armas desse calibre. O Trocano pode ser uma mensagem de capacidade técnica e militar, especialmente em um contexto de rivalidades históricas, ainda que discretas, com vizinhos como a Argentina ou preocupações com potências externas. Autonomia tecnológica. O Brasil tem uma tradição de buscar independência em defesa. Veja o Programa Nuclear Paralelo nos anos 80 ou o desenvolvimento do caça-MX. O Trocano se encaixa nessa lógica, evitando dependência de fornecedores estrangeiros como o Zewan ou a Rússia. Curiosamente, o nome Trocano remete ao rio Trocano, na Amazônia, reforçando a ideia de uma arma pensada para o contexto brasileiro. O apelido Bomba do Apocalipse provavelmente vem de exageros midiáticos ou da percepção de seu potencial destrutivo em áreas povoadas ou florestais. Vamos aprofundar a análise comparativa. Moab GBU-43B EUAN pesa 9,8 toneladas no total, com 8,15 toneladas de HH6, TNT, RDX e alumínio. Seu rendimento é de 11 toneladas de TNT, com um raio de destruição total de cerca de 150 metros e danos significativos até 1,5 km. É lançada por um MC-130, com sistema de guiamento GPS básico. FOB, Rússia, pesa cerca de 7 toneladas. Mas seu explosivo, baseado em compostos altamente energéticos, possivelmente com nanomateriais, gera um rendimento estimado em 44 toneladas de TNT. Seu raio de destruição é maior que o da Moab, possivelmente chegando a 300 metros de destruição total. Detalhes são escassos, já que a Rússia mantém segredo sobre sua composição. Trocano, Brasil. Com 9 toneladas de tritonal, seu rendimento deve estar entre 8 e 10 toneladas de TNT. O tritonal tem cerca de 1,1 a 1,2 vezes a potência do TNT puro. O raio de 1 km citado pode se referir a danos leves, pressão ou calor, enquanto a destruição total provavelmente é menor, talvez 100, 200 metros, similar a Moab. O Trocano fica atrás da FOAB em eficiência explosiva e da Moab em composição química, mas seu peso bruto de explosivo, 9 toneladas, o coloca em uma categoria comparável. A falta de guiamento sofisticado e o uso do C-130 sugerem um enfoque mais bruto e menos preciso, o que pode limitar seu uso tático em guerras modernas, mas o torna viável para cenários específicos. O Trocano coloca o Brasil em um clube restrito de nações com armas termobáricas de grande escala EUA, Rússia, China e talvez Índia.
Isso eleva seu perfil tecnológico, mas também traz questões. Custo-benefício. Produzir e manter uma bomba desse porte é caro, especialmente para uma força armada com orçamento limitado como a FAB. Sem conflitos ativos, seu uso prático é questionável. Repercussão internacional. Armas desse tipo podem atrair críticas ou sanções, especialmente se percebidas como desproporcionais para a segurança regional. O Brasil, historicamente pacifista na diplomacia, precisaria justificar sua existência. Sigilo e especulação. A ausência de vídeos de teste ou detalhes técnicos públicos alimenta teorias. Alguns sugerem que o projeto foi arquivado após a certificação, enquanto outros acreditam que ele permanece em reserva estratégica. O trocano é um feito impressionante, refletindo a capacidade do Brasil de inovar em um campo dominado por superpotências. Ele não é mais poderoso que a Moab em termos absolutos, mas sua relevância está no contexto. Uma arma nacional, adaptada às necessidades brasileiras e um símbolo de soberania tecnológica. Seus limites, falta de precisão, Sigilo sobre seu status atual. contrastam com seu potencial como ferramenta de dissuasão ou limpeza de áreas hostis.